Fala, Irmandade! Tudo bem? Continuando nossa playlist curso preparatório para professor PSS aqui do estado do Paraná, nós vamos continuar fazendo questões da prova Sebrasp CED Edital 2020. Mais uma questão nível hard aí para você gabaritar, fazer chover acontecer na hora da sua prova. Então, sem perca de tempo, já vai dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e vamos a essa aula bagaçante, hein, galera? Sem perca de tempo, vamos lá. Considere as circunferências S1, S2 e S3, dadas pelas equações seguintes. Então, foi dada três equações de circunferências aqui. Então, eu tenho a equação S1, S2 e S3. Essas são as equações, essas circunferências. Acerca dessas circunferências, é correto afirmar que... Então, ele quer saber a posição relativa entre essas circunferências, Foram dadas três circunferências, S1, S2 e S3. E qual a posição relativa entre essas circunferências? Se elas são secantes, se elas são tangentes ou se elas são externas, tá bom? Basicamente aqui você tem que fazer a posição entre elas e determinar a alternativa correta, tá bom? Antes de começar a resolver essa questão, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês para relembrar. Duas circunferências são secantes, tá, galera? Quando elas tem dois pontos se tocando aqui, tá bom? Então tem o ponto A e o ponto B estão se tocando aqui. E toda vez que a distância entre o centro dessas circunferências, tá, for menor que o raio delas, a soma dos raios, tá, eu tenho duas circunferências secantes, tá bom? Ele fala que pode também estar no intervalo aqui, entre o módulo da diferença entre os raios e a soma dos raios. Eu costumo falar que você pode usar esse critério aqui, já vai ser muito útil para você. Então, se a distância entre o centro das duas circunferências for menor do que a soma desses dos raios das circunferências, as circunferências são secantes, elas têm dois pontos em comum se tocando, tá bom? Se a distância entre os raios for igual à soma do raio 1 mais o raio 2, que são os raios da circunferência, essas circunferências elas são tangentes, Então ele colocou as duas situações aqui, tá? Podem ser tangentes exteriores e interiores, mas na prova não caiu isso, tá? Então não vou entrar em detalhes. Então basicamente elas serão secantes se a distância entre os centros for menor do que a soma dos dois raios, ou elas serão tangentes se a distância, tá, entre os centros das duas circunferências for igual à soma dos dois raios, tá bom? Vamos fazer agora o passo a passo para resolver essa questão, tá? Então, o primeiro passo é determinar o centro e o raio da circunferência S1, tá? Então, essa aqui é a circunferência S1, foi dada a equação reduzida dessa circunferência, tá? Eu vou estar colocando alguns cards aqui durante essa videoaula. Se você não lembrar sobre equação reduzida, você pode estar dando uma olhadinha nas videoaulas aqui do canal que falam sobre esse assunto, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Então, a equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, fazendo uma comparação, eu observo aqui que o a, menos com menos fica mais, o a é igual a 4, tá bom? O b aqui não tem, galera? Não tem ninguém que acompanhe o y aqui, Então, o nosso b vale 0, tá bom? O raio, se eu fizer a comparação para o raio aqui, eu tenho que raio ao quadrado é igual a 16, raio passo ao quadrado, tirando a raiz quadrada de 16, eu vou encontrar que o raio vale 4, tá bom? Então, o centro dessa circunferência, que é dado por A e B, será 4 para x e 0 para y, tá bom? Então, essas daqui são as características da circunferência S1,
que é 4 e 0, que são as coordenadas do centro, e o raio vale 4, tá bom? O segundo passo, fazer a mesma coisa para a circunferência S2. Porém, para a circunferência S2, ela deu a equação, não deu a equação reduzida, deu a equação geral dessa reta, da circunferência, tá bom? Então, a equação geral é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado igual a zero. Essa é a equação geral da circunferência, tá bom? Fazendo uma comparação aqui, o número que acompanha o x, né? O número que acompanha o y aqui, né? E sobrou, que é o 127, que é a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado. Vai dar um trabalhinho aqui, né, galera? Menos com menos fica mais, então mais 2a é igual a 20, portanto o a vale 10, tá bom? Aqui menos com menos vai dar mais, então mais 2b é igual a mais 12, portanto passo 2 dividindo, b é igual a 6. Eu achei que o centro dessa circunferência tem coordenadas a e b, portanto as coordenadas do centro são dadas por 10 e 6, tá bom, galera? Característica aqui dessa circunferência. Para achar o raio vai dar um trabalhinho aqui, mas a gente acha, né? A ao quadrado, fazendo a comparação, terceira comparação aqui, mais b ao quadrado menos raio ao quadrado é igual a zero. Eu tenho que o a vale 10, 10 ao quadrado, o b vale 6, 6 ao quadrado, e menos raio ao quadrado, que eu quero saber o valor dele. Aqui só corrigindo aqui, né, ele é igual a 127. Eu sempre faço isso, acho que os professores também devem fazer. É 127 aqui, tá bom? Fazendo a comparação aqui, vai dar 127. Então eu tenho que 10 ao quadrado 100, 6 ao quadrado 36, vai ser 136 menos raio ao quadrado é igual a 127, né? Menos raio ao quadrado, passa o 136 para o outro lado, fica menos, né? Então vai dar menos 9. Então raio vai ser a raiz, menos com menos vai dar mais, né? Então raio é igual a raiz de 9, portanto o raio dessa circunferência S2 ele vai valer 3, tá bom, galera? E vamos no terceiro passo, passo número 3, determinar o centro e o raio da circunferência S3, tá bom? Para fazer isso, galera, ó, ele fez uma mistureba aqui, ele misturou equação reduzida com equação geral, então vamos colocar, tentar alcançar aqui a equação geral, né? Então, x menos 4 ao quadrado, produto notável, né? O quadrado da diferença, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16, né? Mais y ao quadrado, menos 20y, menos 64 vai passar, mais 64, que é igual a zero, né? Colocando em ordem de equação reduzida, equação geral da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 8x, menos 20y, né? Mais 16 mais 64 vai dar mais 80, que é igual a zero. Escrevendo aqui a equação geral da circunferência, a fórmula, né? X ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, que é igual a zero. Essa é a fórmula da equação geral da circunferência. Fazendo comparações aqui, o menos 2a é o número que acompanha o x, o menos 2b é o número que acompanha o y. Fazendo a comparação, menos com menos vai dar mais aqui, mais 2a é igual a 8, portanto eu tenho que a é igual a 4, né? Aqui menos com menos fica mais 2b é igual a mais 20, b é igual a 10, tá? Eu tenho que o centro é dado por a e b, né? Portanto o centro dessa circunferência será 4 e 10. Ok?
Então esse daqui é o centro da circunferência S3. Para fazer ainda em relação a essa circunferência, eu preciso do raio, né? Então fazendo a comparação aqui, aqui positivo, então eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado menos raio ao quadrado é igual a 80, né? Não vou colocar que é igual a zero, né? De novo, o A vale 4, 4 ao quadrado, o B vale 10, eu tenho 10 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que é igual a 80, né? 4 ao quadrado 16, 10 ao quadrado 100, 116 é igual a raio ao quadrado, menos raio ao quadrado, né? Opa, que é igual a 80. Passo o 116 para lá, então vai ficar menos raio ao quadrado igual a menos 36. Raio, menos começa a ficar mais, né? Tiro a raiz quadrada de 36, portanto, o raio dessa circunferência S3 será 6, tá bom, pessoal? Esse foi o passo número 3. Passo 1, 2, 3, determinar o raio, o centro e o raio das três circunferências. Basicamente isso, né, galera? Resumindo, né? Passo número 4, pessoal, é determinar a distância entre os centros dessas dessas circunferências, tá? Teria que fazer combinação, a S1 com a S2, S1 com a S3, né? Eu vou fazer só em relação às que tem a resposta correta. Depois vocês ficam a cargo de vocês fazer as demais, tá bom? Então vou fazer o S1 com o S3 e o S2 com o S3, tá? S1 e S2 não é necessário porque não tem a alternativa correta deles, mas você pode fazer o S1 e o S2 lá para praticar, tá bom? Então olha só, a distância entre os centros é dada por essa fórmula, né? Você vê lá na geometria analítica, a distância entre dois pontos, né? Até colocar um card aí para vocês. Então eu vou chamar aqui de S1 e S3, nós achamos o centro e os raios, né? Já fizemos isso agora há pouco. Então eu vou chamar C, né? Mas eu vou chamar aqui da circunferência XA e YA e aqui XB, YB, só para a gente encaixar na fórmula e não dar muita confusão, tá bom? Então aqui eu tenho a distância, então vai ser 4, né? Menos o XB, que é 4, né? Ao quadrado, mais YA, que é 0, YB é 10, 0 menos 10 ao quadrado. Portanto, a distância será 4 menos 4 dá 0, já corto da conta aqui, 10 ao quadrado, 100. A distância entre essas circunferências será 10, né? Então, a distância entre os centros da circunferência, né? Ok? Aí, galera, nós vamos fazer o seguinte, né? S1 e S3, se a gente somar os raios, né? O raio 1 mais o raio da circunferência 3 vai ser 4 mais 6. Vai ser 10 também, né? Então eu tenho que a distância que eu encontrei vai ser igual ao raio 1 mais o raio 3. As duas deram 10, né? Portanto, quando essas distâncias são iguais, nós vimos que a posição entre as duas circunferências será que elas são tangentes. Tá bom? Então, a circunferência S1 e a S3 são circunferências tangentes, tá bom? Passo número 5 eu vou fazer a mesma coisa agora com a circunferência S2 e S3, tá? A S1 e S2, tá? Fica para vocês depois, né? Fazer, tá bom? Mas eu não vou fazer agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? E não S1 e S2 não é a alternativa correta, tá bom? Mesma coisa agora, fazer a distância entre os centros das circunferências S2 e S3. Então eu vou chamar aqui, ó, XA e YA e aqui de XB e YB. Então a distância será, vamos lá, XA vale 10 menos XB, que é 4 ao quadrado, mais YA, que é 6,
menos YB, que é 10 ao quadrado. Então, a distância será 10 menos 4 fica 6 ao quadrado. 6 menos 10 fica... quanto que é 6 menos 10, galera? 4, né? Menos 4, no caso, ao quadrado. Tá? Então, a distância aqui será 6 ao quadrado, 36, menos 4 ao quadrado, menos vezes menos fica mais 16. A distância será 52. Raiz de 52, né? Se fazer na calculadora, pessoal, raiz de 52, Irmandade, vai dar aproximadamente 7,2, ok? 7,2 essa distância. Se eu somar, né? Estou trabalhando as circunferências 2 e 3. O raio da circunferência 2 mais o raio da circunferência 3, ó. Da circunferência 2 o raio vale 3. Da circunferência 3 o raio vale 6, né? Então vai dar 9 aqui, né? Então a distância que eu encontrei, galera, é menor do que o raio 2 mais o raio 3. É isso? Né? Eu encontrei que a distância é 7,2. O raio 2 mais o raio 3 deu 9. Tá? Quando isso acontece, né? A distância entre os dois centros da circunferência for menor que a soma dos raios delas, isso significa que essas circunferências são secantes, elas têm dois pontos em comum, tá bom? Então elas são duas circunferências secantes, a S2 e a S3, tá bom? S1 e S2 vocês fazem aí para praticar, tá? Mas não relativas à questão, à alternativa correta, tá bom? Então, resumindo toda a nossa videoaula, nós encontramos que o S1 e o S3 são retas tangentes, são circunferências tangentes, e o S2 e S3 são circunferências secantes. Portanto, a alternativa correta é a letra C aqui, que diz que S3 é tangente a S1, é o que está falando aqui, que nós encontramos, e também a S3 é secante a S2, nós também encontramos aqui. Então a alternativa correta é a letra C. Exercício bagaçante, hein, galera? Destroçar na hora da prova, hein? Estuda bem isso aí para se dar bem e gabaritar. Então, se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, clica no sininho. Toda vez que tiver uma videoaula nova, você será notificado para você estudar bastante matemática e se dar bem, tá bom? Aquele abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.